O Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 0 manter o ministro Luiz Edson Fachin na relatoria dos processos da JBS e aprovar por 9 votos a 1 a homologação da delação premiada dos executivos da empresa por Fachin. Monocraticamente, isso sem a participação dos outros ministros da Corte. Na semana passada, 7 ministros já tinham votado de acordo com o relator. Mas uma questão fundamental das delações premiadas voltou a ser muito discutida na sessão de hoje. A possibilidade de modificar os termos do acordo de delação na hora da sentença final. Os ministros não chegaram a uma conclusão. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Ele concordou em manter Fachin na relatoria da JBS, mas foi o primeiro a divergir em relação à autonomia do relator. Gilmar Mendes defendeu que o Ministério Público não pode ter todo o poder sobre o acordo de delação premiada. Segundo Gilmar, a homologação deve ser feita pelo colegiado de ministros. Tenho que a melhor interpretação deve ser no sentido de que a homologação compete ao colegiado. O acordo de colaboração não é simples meio de obtenção de prova. Seu efeito não se limita às provas que serão oferecidas pelo colaborador. O acordo de colaboração é também um negócio jurídico processual que traz efeitos benéficos ao colaborador. Com base nele, o Ministério Público pode deixar de deduzir denúncias, rompendo o princípio da obrigatoriedade da ação penal, ou as penas cominadas são reduzidas, ou as penas aplicadas são revistas. Um ato de tal importância deveria ser, desde logo, realizado pelo colegiado. Sob outro aspecto, quando o acordo de colaboração chega ao ponto de perdão com dispensa de denúncia, a decisão unipessoal é ainda menos compatível com o sistema. A meu juízo, o argumento mais relevante para a submissão direta ao colegiado é a insuficiência do controle realizado até o momento. O Ministério Público vira o senhor e possuidor da colaboração premiada. Concluo essa parte inicial do meu voto reafirmando a importância que a colaboração premiada tem para a apuração de crimes. Ainda assim, sem controle, o Instituto pode descambar em direções perigosíssimas, presidente. Gilmar Mendes rechaçou a autonomia do Ministério Público para fechar os acordos de delação. Afirmou que o Supremo não pode ser impedido de analisar acordos, uma vez que revisa até acordos internacionais. O ministro defendeu a possibilidade de o plenário fazer mudanças nos benefícios acordados, tanto na homologação quanto na hora da sentença. E que a Corte não deve lealdade ao Ministério Público, que firma os acordos, mas sim à Constituição. Já se falou aqui que nós teríamos um dever de lealdade para com a Procuradoria, por exemplo. Nós temos dever de lealdade para com a Constituição, não com a Procuradoria. Pelo menos esse era o meu entendimento até a semana passada. Não podemos ficar impedidos de analisar um acordo envolvendo infratores da lei. É uma premissa que precisa ser revisada. Não pode ser dita aqui. Pelo menos consciente ou inconscientemente, todos nós vamos ter que fazer esse tipo de contraste e verificar se vale esse novo direito que se está a escrever do acordado sobre o legislado em matéria de direito penal, em matéria de direitos individuais, não só de delatores, mas também de delatados. E aí nós vamos estar a reescrever a Constituição com todos aqueles valores que nós considerávamos até ontem, ministro. Durante o seu voto, Gilmar Mendes questionou especificamente os termos do acordo de delação da JBS. O ministro disse que a lei impede que o líder de organização criminosa, como vimos, possa fazer um acordo de colaboração. Gilmar afirmou que, neste momento, não é possível saber se Joesley e Wesley Batista são ou não líderes de organização criminosa. Por isso, frisou que há dúvidas sobre a legalidade do acordo. Como pretende o Procurador-Geral da República avaliar se Joesley Batista é o líder da organização criminosa? O Ministério Público acaba de isentar os delatores de responder a processo. Que tipo de investigação usará para provar o contrário? Repito, como se pretende avaliar se Joesley Batista é o líder da organização criminosa?
O Ministério Público acaba de isentar os delatores de responder a processo. Que tipo de investigação usará para provar o contrário? E se for ele o líder, qual a consequência? As hipóteses de rescisão do acordo de Joesley estão enumeradas na cláusula 26. Ser o líder da organização criminosa não é uma delas. O segundo a votar hoje foi o ministro Marco Aurélio. Ele afirmou que na homologação do acordo, o juiz deve verificar a legalidade, a regularidade e se o delator decidiu espontaneamente fazer a delação sem precisar ouvir o pleno. Mas Marco Aurélio ressaltou que se surgir um fato novo que possa interferir na validade do acordo, o relator deverá levar o caso para todos os ministros. Se surgir um fato novo, o próprio relator, que será também o relator do processo crime, a ser formalizado, apresentará esse fato novo com a honestidade de propósito que lhe é própria ao colegiado julgador, e o colegiado julgador terá campo amplo para se manifestar a respeito. Benefícios que tenham sido ajustados obrigam o órgão julgador, a resposta é desenganadamente negativa. Mas reconheço na cláusula que retrate esses benefícios inspiração para o órgão julgador apurar, mantendo a rigidez desse instituto que na quadra atual tem se mostrado importantíssimo, que é o Instituto da Delação Premiada. Não que estejamos atrelados à dicção do Ministério Público, como se ele concentrasse, toda concentração é perniciosa, eu já disse aqui em plenário. A votação estava em 9-0 para a confirmação de Fachin como relator do caso da JBS e 8-1 a favor de que ele poderia homologar a delação sem consultar os outros ministros. O voto de Celso de Mello ampliou o placar, 10-0 e 9-1. Ao votar, o ministro fez questão de elogiar o Ministério Público. Não posso deixar de reconhecer a atuação responsável e independente do eminente senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, que tem exercido a chefia do Ministério Público da União com grande seriedade, atento aos gravíssimos encargos que incidem sobre o Ministério Público, notadamente em situações que envolvem essa necessária percepção estatal movida a delinquentes que, em contexto de criminalidade organizada, atentam contra o ordenamento positivo do Estado brasileiro, praticando delitos que têm ultrajado a consciência e desrespeitado o sentimento de decência do povo de nosso país. Não constitui demasia assinalar que regimes autocráticos, governantes ímprobos e cidadãos corruptos temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar seus desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político quanto do poder econômico, tem a superior percepção de que somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo às leis da República revelam-se dignos de sua proteção institucional. Celso de Mello afirmou também que, após a homologação do acordo, só pode haver mudança no benefício do delator se houver descumprimento do acordo. O imprescindível controle judicial ocorrerá quando da homologação do acordo e de seu cumprimento. Mas, uma vez homologado e cumprido o acordo, não há como o juiz retratar-se na sentença. E conclui, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e eu aludo de novo ao precedente firmado por este plenário em julgamento unânime de que foi relator o eminente ministro Dias Toffoli,
tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os princípios da segurança jurídica são expressões textuais constantes do acórdão e do voto do eminente ministro Dias Toffoli. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de quê? De honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, que nada mais é do que uma legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador. Após o voto de Celso de Mello, os ministros voltaram a discutir o alcance da decisão a ser tomada pelo plenário do Supremo. Se devem avançar sobre o que o juiz pode avaliar na sentença ao rever termos do acordo. Alguns ministros avaliam que na sentença só pode ser revisto se houve ou não o cumprimento do acordo. Outros acham que a revisão do acordo pode ser mais ampla. A presidente do Supremo pediu esclarecimentos a Edson Fachin sobre esse tema. O relator afirmou que este ponto não estava na questão de ordem inicial, mas adiantou que entende que na sentença só pode haver revisão em caso de descumprimento do acordo por parte do delator. E fui, sim, dei esse passo adiante na direção do que o ministro Celso agora propôs, embora a minha proposta original se cingia a dizer que o momento da ferição da eficácia é o julgamento colegiado, eu reproduzi o artigo 7º. Agora, se quisermos avançar e explicitar que nesta eficácia há uma limitação em face de uma vinculação condicionada que se dá pelo ato de homologação que já apreciou legalidade, voluntariedade e também a regularidade, espontaneidade e legalidade, tal como agora acaba de expor o ministro Celso, e foram nessa direção, pelo menos do que eu depreendi, boa parte dos votos anteriores, o sentido que dou à eficácia é coerente com essa vinculação. E aqui haveria sim uma divergência em relação ao que já disse o ministro Ricardo Lewandowski na sessão anterior, em relação à posição do ministro Marco Aurélio e também em relação ao voto do ministro Gilmar Mendes. Após a manifestação de Fachin, os ministros seguiram discutindo a extensão da questão de ordem proposta. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidiu então encerrar a sessão de hoje e retomar amanhã. Eu vou suspender a sessão, mesmo não tendo votado e tendo um voto até curto, exatamente para que tudo isso esclareça entre nós e todo mundo amaine os seus pensamentos para saber exatamente o que trazer. E no início da sessão eu farei de novo a leitura deste painel que temos até aqui, de tudo que foi feito, de tudo que foi arguído e, portanto, fica suspenso e adiado para o início da sessão de amanhã. Tanto a questão de ordem quanto o agravo, uma vez que eu ainda não votei, está encerrada a sessão.